Bom dia, pessoal. Sou a integrante do blog Dentina Plagreste. Somos do curso de odontologia e estou aqui com o nosso professor de genética, Edinardo, e ele vai explicar um pouco sobre o lábio leporino. Professor, quais são as possíveis causas das fissuras lábio-palatinais? Primeiramente, bom dia a todos. As fissuras lábio-palatinais, elas podem ter diversas origens. Elas podem surgir desde alterações genéticas, que estão envolvidas também com o histórico familiar, como também a exposição da mãe durante a gestação a algumas substâncias ou eventos possivelmente relacionados à formação da fissura, como algumas substâncias químicas ou a exposição de alguns eventos como a radiação. Então, raio-x, a exposição a, por exemplo, máquina de Xerox também é um tipo de radiação. Então, ela não tem uma causa específica. Ela pode ser uma alteração de ordem genética, devido, em algumas síndromes, à presença da fenda labial ou palatina, ela está como característica, mas não somente uma alteração genética, pode também ser por exposição a alguns fatores ambientais, sejam químicos ou físicos. E o que os pais podem fazer para prevenir essa malformação? Bem, aí o primeiro ponto que se deve estar atento é tentar identificar qual é a origem dentro de um grupo familiar, dentro de um casal. Como se trata de uma possível alteração genética, nesse quesito há pouco que se fazer. Então não tem como necessariamente se evitar esse tipo de alteração anatômica quando se diz respeito a alteração genética. Porém, como é sabido que existem alguns fatores ambientais, químicos e físicos, então evitar a exposição a alguns medicamentos, como também a exposição a alguns fatores físicos, como o caso da radiação, seria uma maneira preventiva dessa ocorrência no que diz respeito aos fatores ambientais. Já genético seria um pouco mais complicado essa prevenção, já que não tem como você evitar que essas manifestações nesse sentido elas aconteceriam. Certo. E qual é o momento certo para a criança fazer a cirurgia? O que determina o momento certo para fazer o tratamento, e o tratamento especificamente é a cirurgia, seria o mais precocemente possível. Então, com avaliação pediátrica, uma avaliação de um cirurgião, e que a criança ela tenha uma boa condição de saúde para se submeter a uma intervenção cirúrgica, o mais precocemente esse procedimento ele puder ser realizado, menores, vamos dizer assim, consequências ou sequelas a respeito da lesão a criança teria. Então não existe exatamente um momento exato, um momento X para ser feito o tratamento cirúrgico. Porém, o que se sabe é que quanto precocemente a intervenção cirúrgica for realizada, mais interessante, menos sequela a criança apresentaria. E qual é o risco do lábio leporino aparecer novamente na família? Bem, aí precisa se identificar novamente a origem. Quando se trata de se for uma manifestação por uma influência genética, por uma mutação e hereditária, então, com essa análise, com essa descoberta da origem, se pode ter uma ideia de qual seria a possibilidade de vir ocorrer novamente. Porém, não é o mais comum. O que se observa na maioria dos casos de fenda palatina ou fenda labial é uma intervenção mais do meio, por exposição a produtos químicos, a medicamentos, do que mesmo por uma alteração genética. Então, nesse caso, se for comprovada a origem por um fator ambiental, a possibilidade disso vir a ocorrer novamente é bem menor. Claro, desde que a mãe ela não se exponha aos mesmos riscos. E como é que o bebê pode ser alimentado?
ele pode ser alimentado normalmente antes da cirurgia? Normalmente a alimentação dele ela pode ser realizada, porém ele vai ter uma certa dificuldade, principalmente dependendo da intensidade com a qual essa fenda labial, a fissura labial, a fenda palatina ela se manifesta. Principalmente porque a criança ela vai ter dificuldade no que diz respeito à amamentação, por não ter um encaixe apropriado, por não conseguir sugar o leite de maneira tão eficiente. Então ele vai ter uma dificuldade. Ele pode ser alimentado normalmente, mas ele vai ter uma dificuldade para conseguir essa alimentação, dependendo também da intensidade com que essa alteração ela vai se manifestar. E isso vai interferir no nascimento do dente e no desenvolvimento do dente da criança? Essa alteração, tanto a fissura labial como a fenda palatina, ela vai interferir em diversos aspectos durante o desenvolvimento da criança. Não só na estruturação, na formação dos dentes, mas também com outro aspecto, como em relação ao desenvolvimento da fala. Ele não vai ter uma dificuldade no que diz respeito ao momento que ele vai falar. Ele vai desenvolver a fala no mesmo período que uma criança normal desenvolveria. Só que o grande problema dele vai ser no que diz respeito à dicção. Então, a compreensão do que ele fala é que vai ser comprometida com tanto a fenda labial, palatina, então ele vai realmente ter uma dificuldade na dicção, na pronúncia. O desenvolvimento da fala, né, ele vai ter no período normal, mas com uma pronúncia um pouco, vamos dizer assim, mais complicada de ser entendida. Por isso que quanto mais precoce ocorrer a cirurgia corretora, ele vai ter menos dificuldade para o desenvolvimento da dicção, da fala, no que diz respeito à compreensão da pronúncia das palavras. Tá certo. Bom, foi isso. Obrigada, professor, pela sua disposição e a explicação. Ok, obrigado.